poder. Pai celeste, faze-nos fruir teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar com poder, com poder, com poder. Com fogo vem nos inflamar teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração com poder, com poder, com poder. Já tinha recebido essa palavra de Deus, que até serviria para essa convocação também, né? De todos que nos ouvem. Mas deixa eu dizer que quem me acompanha no rádio, há 3 semanas atrás, Ivanildo, às 3 semanas atrás, nós fizemos uma semana, porque são 6 programas que eu tenho por semana na rádio. Eu fiz uma semana só de oração, não foi isso, Ivanildo? De 1 às 2 da manhã, um programa só de oração. O diácono Ivanildo, ele já postou no YouTube do Acorda da Bênção 3 desses 6 dias. Não estou cobrando não, viu, diácono? Só estou dizendo que o senhor só postou 3 dos 6, né? Aleluia. Está lá. 6 programas só de oração, glória a Deus. Antes mesmo dessa convocação. O nosso irmão Luciano Ricardo, que é inclusive engenheiro de produção aqui, técnico da Rede Cristã, ele pediu para que eu fizesse um projeto de oração para a inauguração do canal da Rede Cristã Brasil FM no YouTube, que está aberto aí. São 3 canais abençoadores, do Acorda da Bênção, ministrações só do Acorda da Bênção, aí do canal da Igreja Templo do Corpo de Cristo, ministrações só da igreja, só que eu faço aqui, e agora o YouTube Rede Cristã Brasil. E tem lá um projeto já de oração, muito antes dessa convocação, que eu estou dizendo, é para honra e glória do nome de Jesus, tudo é válido. Mas é importante nós fazermos as coisas com muita consciência, com muita clareza, com muito pé no chão. E a propósito, esse trecho tinha vindo ao meu coração antes mesmo deste dia de hoje, 5 de abril de 2020. Sobre o jejum. Amém, amados? Eu quero dar uma nota aqui homilética, dizendo que o pregador tem que ser didático. O pregador tem que ser como professor. Que, modéstia à parte, nós o somos na área religiosa. Né? Ele tem que ter um plano de aula, ele tem que
levar para os alunos aquilo que ele quer que os alunos aprendam naquela aula, naquele dia, naquele expediente. Assim deve ser o pregador. Porque mensagem, eu digo direto aqui aos obreiros da igreja, não se fabrica. Mensagem é algo que a gente recebe de Deus na hora. É algo da inspiração, está entendendo, Felipe? É algo da inspiração. Está mais no contexto da palavra bara, a palavra criacional, a palavra que faz existir, a palavra que faz acontecer. Então, mensagem não se fabrica. Mensagem se recebe e se entrega, porque Deus é quem sabe da necessidade de, por exemplo, vocês 3 adultos e dessa criança que está aqui como a minha. Aí a mensagem sempre tem o endereço certo, que ela é nesse aspecto profético, de consolar, de exortar e de edificar. Mas cabe ao pregador ter uma mensagem esclarecedora para as pessoas. Por isso que ele tem que fazer uma abordagem didática, uma abordagem que ensine. Louvado seja o nome do Senhor. E quem lê a Bíblia e quem ora, tenho também dito isso aos obreiros aqui da igreja, sempre tem o que dizer. Por isso que é aqui, pelo menos no templo do corpo de Cristo, inadmissível essa expressão dos irmãos quando tem oportunidade de dizerem: eita, eu fui pego de surpresa. Não, não tem que ser pego de surpresa, porque a vida regular do crente tem que ser de leitura bíblica e de oração. Amém? Digam comigo, a vida regular do crente tem que ser de leitura bíblica e de oração. Amém? A vida regular do crente tem que ser de leitura bíblica e de oração. E quem lê a Bíblia e ora, sempre tem o que dizer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a propósito, nós lemos, porque desejamos convocar o povo de Deus para essa oração, para este jejum, mas com muita consciência. Primeiro, dizendo acerca do jejum, que transcende a abstinência a alimento líquido e sólido. Abstinência, alimento líquido e sólido. Tudo bem que se você botar aí no Google, vai aparecer os N tipos de jejum. O absoluto, total, parcial, né? Existe já até o jejum, como é o nome? Intermitente, que o pessoal fala, né? É assim mesmo a palavra? Essas coisas assim. Então, N tipos de jejum. Que também, quando algum ativista quer chamar a atenção dos poderes públicos, eles fazem a famosa greve de fome. Né? Mas eu quero dizer que jejum não é greve de fome, muito menos moeda de troca com o divino. Jejum não é moeda de troca com o divino. Deus, quando você está jejuando, Deus não olha para a sua barriga ou escuta a sua barriga, que com uma fome, quando ela está grande, a minha pelo menos ronca, não sei a de vocês. Ela ronca assim, quando está com muita fome a barriga, né? Aí Deus não fica olhando para a sua barriga vazia, nem tentando ouvir a sua barriga, reivindicando o alimento. Quando jejuamos, Deus olha para aqui, ó, para nossa mente, nosso coração, que segundo a anatomia divina, Mateus 15, 19, está na cabeça. Porque ao jejuarmos, nós somos levados à autoconfiança, à coragem, à ousadia, à intrepidez. Ou seja, quando nós jejuamos, nós vitalizamos a nossa fé, que já a recebemos pela palavra, porque a fé vem pela palavra de Deus. Independente de termos a palavra, todos nós temos fé, porque fé é um elemento divino. Então, todo mundo tem fé. Eu até brinco, uns têm fé de menos e outros fé de mais. Né? Mas todo mundo tem fé. Agora, quando eu leio a Bíblia, a minha fé ela é orientada. Quando eu leio a Bíblia, a minha fé ela é domesticada. Quando eu leio a Bíblia, a minha fé é disciplinada.
a minha fé é direcionada à pessoa certa, e a nossa fé tem que estar em Deus, a nossa fé tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para que exatamente, alcançando a dimensão da fé, o milagre aconteça, a resposta venha. Bendito é o nome de Jesus. Por isso que quando os discípulos chegaram para Jesus e questionaram a ele porque não puderam expulsar o demônio daquela criança que ora era jogada na água, ora era jogada no fogo, ora era jogada na areia, e os discípulos: mestre, por que nós não podemos expulsar? Jesus disse: por causa da vossa fé. Esta casta de demônio não sai senão com oração e jejum. Não é só orar e jejuar, mas o orar e o jejuar faz com que a minha fé entre em ação. E com fé, se eu dizer ao demônio sai, o demônio sai. Se eu dizer a enfermidade sai em nome de Jesus, a enfermidade sai. Se eu disser ao monte, disse Jesus, não um monte de barro, né? Mas as dificuldades, eu superá-las, eu encará-las com fé no Senhor, eu hei de vencer. Você há de vencer, você há de ter vitória, se você encarar a adversidade com fé em Jesus Cristo. Ninguém dá uma glória a Deus aqui, pessoal? Pelo amor de Deus. Aleluia. Pode dar glória a Deus, vocês que estão aqui, senão eu fico me sentindo mais sozinho ainda, amém? Participem comigo, senão eu fico me sentindo mais sozinho ainda, amém? Aleluia. A outra fica com medo de falar para a voz não sair no microfone. Não sai não, benção. Glória, mas pelo menos eu escuto. Louvado seja Deus. Então você há de vencer se você tiver fé. Se você tiver fé em Deus, você vai vencer. E o jejum vai ajudar nisso. A sua fé está em evidência. A sua fé está em ebulição. Sabe o que é ebulição? É aquela zoada da água fervendo. A sua fé vai ser percebida. A sua fé vai ser notada. Porque fé sem obra é morta. Amém? A fé sem obra é morta. Louvado seja Deus. Mas aí o jejum, ele gera essa fé, ele faz essa fé entrar em ação. Não é moeda de troca. Deus não vai porque está com fome ali, Deus, fulaninho está com fome, o Brasil está sem comer durante meio-dia, durante 12 horas, eu vou socorrer o Brasil, porque o Brasil resolveu não comer, de meia-noite até meio-dia. Deus não vai olhar para isso, não. Eu vou tentar ouvir a barriga do brasileiro. Meu irmão, se Deus for parar para ouvir a barriga do brasileiro, coitado, ninguém mais escuta a oração, porque o que tem de barriga vazia, o que tem de barriga faminta, não é brincadeira. Não precisa nem jejuar para Deus ouvir a zoada da barriga do brasileiro. Porque o que tem de brasileiro passando necessidade não é brincadeira. Mas o jejum é válido, porque faz com que a fé das pessoas esteja em evidência. Porém, senhoras e senhores, a palavra de Deus nos diz que precisamos mais do que jejuar. Aleluia. É se humilhar diante do Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e humilhar-se é admitir falibilidade, humilhar-se é admitir o pecado, é admitir o erro, é dar o braço a torcer para Deus, é dar a mão à palmatória para Deus. Quem está me ouvindo de repente hoje, jovem, não sabe o que é palmatória. Palmatória é um negócio parecido com colher de pau, só que no formato de uma raquete para dar-lhe. Palmatória, ponto. Só que não é o tamanho de uma raquete, né? Que não é para matar, era só para dar-lhe uma tapa. Palmatória, dar a mão à palmatória, admitir que está errado de ser punido. Aí está aberto a punição. Agora, claro, quando se refere a Deus, a gente se humilha não esperando ser punido, mas a gente apela para a misericórdia de Deus. O Brasil precisa apelar para a misericórdia de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque precisa se humilhar. Tiago nos diz no capítulo de número 4 do seu livro. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é a admissão do erro, é a admissão da falha, é a admissão do pecado. Essa humilhação reivindicada por Deus através dos seus servos, dos profetas, dos apóstolos. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, pedir perdão a Deus, aleluia, confessar os pecados, entender que está errado, admitir que está errado, é importante que o jejum esteja atrelado a esta humilhação, porque jejuar com soberba, Deus não recebe, porque está escrito que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deixa eu ver se eu me lembro, é o Salmo de número 51. Salmo de número 51 diz aqui a palavra do Senhor. Se eu conferir aqui. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, verso 17. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Necessário se humilhar. É necessário, como diz ainda o versículo, orar. Buscar a face do Senhor. Orar não é apenas circunstancialmente. Claro que Deus não despreza quando só buscamos a Ele quando precisamos. A maioria das pessoas que estão me ouvindo e talvez me vendo pelo Face e logo pelo YouTube, a maioria de nós só buscamos a Deus quando precisamos. Mas nem por isso Deus despreza a gente. Talvez eu me chateie com você e você comigo, se nós nos procurarmos uns aos outros só quando precisamos um dos outros. Não é chato isso? Você só ser procurado quando alguém precisa de você? Não é chato? É chato isso. Mas Deus não nos despreza. Mas o ideal é que essa busca a Deus, ela seja constante. O ideal é que essa busca a Deus seja incessante, como Jesus disse, orai sem cessar. Devemos orar em todo tempo, invocar o nome do Senhor. Essa oração pode ser um clamor. Clamor já é uma oração desesperadora, como a de Pedro, por exemplo, que quando Jesus foi ao encontro deles, dos discípulos, andando sobre as águas, Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda ter contigo. E aí Jesus disse, vem. E Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, começa Pedro a andar sobre as águas, mas tem hora que ele observa a força do vento, a agitação das águas, e aí começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E o Senhor estende-lhe as mãos. Essa oração pode ser um clamor como alguém que é exemplo de Bartimeu, por muito tempo esperava um milagre. Bartimeu, cego dos olhos desta anatomia, mas esclarecido nos olhos da alma, que é o entendimento. Por isso que quando ele ouviu falar que Jesus ia passando, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamor de quem está esperando o milagre. E aí ele percebe que Jesus está seguindo com a multidão, os discípulos, e ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí disseram, cala a boca, ele não vai te atender. Certamente Jesus já estava a alguns metros de distância, mas a Bíblia diz que ele gritou mais.
Amém? Gritou mais e mais alto. Imagine o gritão que Bartimeu não deu, hein? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus voltou-se e mandou trazer Bartimeu. Há momentos que a gente precisa gritar, clamar. Mas precisamos fazer isso sempre. Mas é necessário também buscar a face do Senhor. O que é buscar a face do Senhor? É a adoração. Que não é simplesmente estar no templo levantando a mão, essa coreografia evangélica que a gente faz agora, né? Porque isso é coreografia evangélica, né? Aleluia, vocês estão olhando para cá, pelo amor de Deus? Amém? Coreografia evangélica, eita, todo mundo levanta a mão, irmão, glória a Deus, e tem aqueles que bailam e que dançam, oh, aleluia, louvado seja o nome. Isso não é adorar, isso é bacana, essa coreografia, isso é até bom para quem não vai para a academia que nem eu, que está entrevado, se desentreva, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, é até bom, mas a adoração transcende a esse movimento físico. Transcende o glória a Deus, aleluia, do pentecostal. Transcende os bons louvores, né? De igrejas organizadas, com banda, com instrumento, com músicos profissionais. Eu não sei tocar, eu gosto de tocar, mas não sei. Gosto de cantar, mas não sei. Mas acredito que Jesus recebe. É para ele que eu estou fazendo, aleluia. Né? Mas adoração transcende isso. Buscar a face do Senhor é converger as atenções para o Senhor. As atenções estarem voltadas para o Senhor. Nós vivemos em uma nação onde o Senhor não é o centro das atenções. O Senhor não é o centro das atenções. Como o único que deve ser adorado. Como o único que deve ser louvado. Como o único que deve ser reverenciado. A palavra idolatria não cabe ao Senhor, não é? Mas eu posso conjugar aqui dizendo-lhe que o Senhor é quem deve ser o seu Deus, o seu ídolo. É dele que você deve ser fã. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas nós estamos vivendo, pior, amados, que eu vou me referir agora não aos de fora do circuito evangélico, mas dentro do circuito evangélico já surgiram, inclusive, muitos ídolos. Ídolos da música evangélica, ídolos da liderança, nas lideranças evangélicas. O povo precisa voltar suas atenções para Jesus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Isaías, capítulo de número 45, está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós evangélicos, inclusive, de líderes a liderados, precisamos estar com as nossas atenções voltadas para o Senhor. E a nação precisa ser convocada para isso. Porque só jejuar não vai resolver. O Senhor tem que estar no centro das atenções. O Senhor da nação não pode ser nenhum líder político, nenhum líder religioso, nenhum artista, nenhuma instituição. As atenções devem estar voltadas para o Senhor. Isto é buscar a face do Senhor. Isto é olhar para o Senhor. Não volta a dizer, não com os olhos desta anatomia, porque com os olhos desta anatomia ninguém verá ao Senhor, mas com os olhos da alma, que é o entendimento, reconhecer que só Ele é o onipotente, é o onisciente, é o onipresente, é o imenso, é o soberano, é o grande, é o todo-poderoso, é o Deus da glória, aleluia, é o digno de louvor. Isso é buscar a face do Senhor. Mas vem um momento aqui importante, como todo esse o é. Porque além de fazer tudo, o Senhor requer de nós que nós
nos convertamos. Se converter dos seus maus caminhos. É necessário orar, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, mas é imprescindível se converter dos maus caminhos. Conversão é mudança. É necessário mudar de conceitos, mudar de princípios, mudar de valores, mudar de atitudes, mudar de comportamento, mudar de ações, mudar de reações. E aí o Senhor diz, então eu ouvirei dos céus, perdoareis seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer sarar não só a nossa terra, nosso chão, a nossa nação, a nossa pátria, mas quer sarar a nossa casa, nossa família, nosso lar, nosso corpo, nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos ser uma nação, precisamos ser um estado, precisamos ser um município, precisamos ser uma sociedade, precisamos ser famílias e cidadãos que se relacionem com mais sentimentos afetuosos uns com os outros. Precisamos ser assim. Observe o que está escrito em Isaías, capítulo de número 58, e eu faço questão que todos abram suas Bíblias para acompanhar comigo esta leitura, que eu vou abordar, na medida do possível, trecho por trecho, desses versículos que vamos ler. Isaías 58, versos 6 ao 14. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Isaías capítulo 58, se é isso que você está procurando, versículo 6 ao versículo 14. Amém? Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se retirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar vaidade, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e o fará a tua alma, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas moras, e restaurador de veredas para morar. Se desviar o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia,
e se chamares ao sábado deleitoso e dia santo do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Desculpa a leitura, é que a vista está ficando ruim mesmo. Está aqui o trecho. O jejum que o Senhor quer. Não estou dizendo que abster-se de um alimento sólido e do alimento líquido não é válido. Já falei, inclusive, do efeito biológico, hormonal, que isso é produzido na mente. A dignidade é produzida. A sensação do merecimento é produzida. Traduzindo, fé. É válido por isso. Jejuar também é muito bom porque desintoxica o organismo, limpa o organismo. Mas, se queremos cura divina, se queremos intervenção do divino em nossas vidas, na nossa nação, volto a dizer, precisamos ser uma nação, um estado, um município, uma sociedade, uma família e cidadãos que se relacionem com mais sentimentos afetuosos uns para com os outros. Louvado seja Deus. Uma nação que pratique a equidade. Sabe o que é equidade? Tratar os outros iguais. Na justiça, no direito e, sobretudo, na distribuição de renda. Porque eu volto a dizer, Deus não está olhando para a barriga do brasileiro nessa hora de jejum. Deus não está procurando ouvir a zoada da barriga do brasileiro, porque por si só, independente de jejum, ela já anda, em sua maioria, vazia. A mal distribuição de renda, a discrepância social, como diz o poeta, pouco tem muitos para valer, muitos têm pouco para viver. É um poeta, inclusive, aqui do estado de Pernambuco. Deixa eu dizer o nome dele, Armando Filho. Ele diz no seu hino: poucos têm muito para viver, muitos têm pouco para valer. Esse sistema é opressor, tem seu fiel dominador. E aí ele vai. Precisa ouvir esse hino. Isso já existe. E a equidade precisa ser uma prática dos nossos governantes municipais, estaduais e federais. Precisa haver uma melhor e mais uma equidade na distribuição de renda. Porque está oprimindo o pobre. Já não é do agrado de Deus. Essa discrepância social não é do agrado de Deus. Precisamos ser um povo mais partilhador. Não sei como você vai entender essa abordagem agora, mas ela é uma abordagem bíblica, ela não é uma abordagem partidária, ela não é uma abordagem marxista, ela não é uma abordagem socialista, ela é uma abordagem bíblica. A palavra de Deus nos diz, em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 44. Atos 2, 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Isso está dentro do versículo 7 de Isaías 58. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías, capítulo 58, versículo 7. Quando o Senhor diz que o jejum que Ele quer não é porventura que também
seja repartido o pão com o faminto e recolhido em casa os pobres desterrados, e sendo visto nu, coberto, sem se esconder daquele que é da tua carne. Aí você diz, mas não é da minha família, eu não tenho nada a ver com isso. Não é parente meu, eu não tenho nada a ver com isso. Não faz parte da denominação que eu congrego, eu não tenho nada a ver com isso. Foi ensinado errado. Porque o outro é responsabilidade sua. Você é responsabilidade minha. Eu sou responsabilidade sua. 1 Coríntios 12, 25. Tenhais os membros igual cuidado um dos outros. E precisamos ser assim como nação. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34, diz a palavra de Deus: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Há várias interpretações para isso aqui. Alguns dizem, mas eles faziam isso, pastor, porque estavam crentes que Jesus vinha naquela hora, que Jesus vinha naquele momento. Então, já que quando a gente vai para o céu, para a eternidade, a gente não leva nada, então eles se desfizeram dos bens que tinham. É válido? É válido. Já outro argumento que diz, eles se desfizeram de suas propriedades, porque os romanos iriam confiscar seus bens. É válido, porque é um contexto político avassalador que dominava a Palestina e perseguia os judeus. É válido. Mas esquecem as pessoas que em Deuteronômio capítulo 15, do versículo 1 ao 8, que eu não vou ler agora, mas eu sugiro que você leia, Deuteronômio capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, eu sugiro que você leia e você vai perceber que o partilhar que os apóstolos vivenciaram no capítulo 2 e no capítulo 4 de Atos, e em todo o período da história de Atos dos Apóstolos, não era simplesmente porque esperavam a iminência da volta de Jesus, não era por conta de perderem seus bens para o Império Romano, não, era um princípio divino estabelecido para os judeus lá no Velho Testamento, de quando eles estivessem na terra que o Senhor lhes prometeu, eles tivessem uma vida em comum, de maneiras que não houvesse entre eles necessidade alguma. Não houvesse entre eles quem ganhasse mais e quem ganhasse nada. Está entendendo agora? A proposta de Deus, enquanto nós não tivermos uma nação, estado, município, uma sociedade, uma família que se relacione afetuosamente uns com os outros, de maneiras que assista ao outro na sua necessidade, que se compadeça do outro, que ajude a minimizar a dor e o sofrimento social do outro, se importe com o outro, nós não vamos ter uma vida sarada, uma sociedade sarada, uma família sarada, uma cidade, um estado e muito menos uma nação sarada. Não adiantará greve de fome, porque se o jejum não responder a essa revelação divina, não passará de greve de fome. Não passará de abstinência só de alimento sólido e líquido. Não vai servir para nada. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9, de Isaías 58. Achei muito forte essa palavra que recebi de Deus, em que o Senhor chama a atenção do povo de Israel, principalmente das lideranças, para tirar deles o jugo, do meio deles o jugo, o estender do dedo, o julgamento precipitado, temerário, e o falar vaidade.
A igreja, agora uma palavra para nós, pastores, para nós, irmãos, líderes, e para todo o povo de Deus, pregadores do Evangelho. Precisamos ter mais ensino da palavra. Precisamos de mensagens mais substanciais. Precisamos de palavra de Deus, precisamos do Logos, precisamos do Rema, precisamos do Bara, precisamos da pregação do Evangelho com autenticidade. Chega de blá, 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 chega de oba, oba, chega de enchimento de linguiça. O Senhor manda que seja parado de falar vaidade. Vaidade é coisa fútil, Felipe, que não ajuda em nada, que não ajudam as pessoas a serem ninguém, que não ajudam as pessoas a construírem nada e não ajudam as pessoas a chegarem a lugar nenhum. Só massageamento de ego, só palavras autossugestivas. Quando não é isso, é sensacionalismo exacerbado. Quando não é isso, é massageamento do ego. Quando não é isso, são profecias da carne. Muita gente se nomeando profeta, dizendo coisa que Deus não está mandando dizer, dizendo que é sem ser. É tempo das lideranças pararem com isso e ensinar mais o povo as verdades de Deus, os princípios divinos, os valores divinos. É tempo de pregar este evangelho que disse Paulo: não temos de que nos envergonhar, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Senhores pastores e pregadores do evangelho, independente da função eclesiástica, sejam mais substanciais, mais instrutivos, mais educadores do Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Versículo 13 de Isaías 58. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, e nem falar as tuas próprias palavras. Precisamos, amados, focar na vontade de Deus. Precisamos focar na vontade de Deus e não em nossos interesses pessoais. Estamos focados, a maioria dos líderes focado em suas denominações. O povo está focado, lideranças estão focadas em seus partidos políticos, estão focados em seus mandatos, estão focados em suas finanças. Precisamos tirar o foco de nós, precisamos tirar o foco do nosso bolso e focar na vontade de Deus. Se quisermos ter uma vida sarada, se quisermos ter uma vida resolvida, se quisermos ter uma vida abençoada, tirar o foco da nossa denominação, da nossa convenção e focar na vontade de Deus. Precisamos disso para que o nosso jejum seja aceito, a nossa abstinência de alimento sólido e líquido seja aceita, para que, Isaías 58, estejamos praticando o jejum que o Senhor quer. Estejamos praticando o jejum que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor. E pastor, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Espero que essa pergunta não esteja vindo de nenhum pastor. Mas, de um modo geral, Romanos capítulo de número 12, caso a pergunta esteja vindo de algum pastor, de algum irmão, de algum ouvinte. Como é que eu sei a vontade de Deus para mim, pastor? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional, é para pensar, é para refletir. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 2. Eu estou repetindo porque a irmã está colocando aí na tarja aí. Romanos 12, do 1 ao 2. Amém? Aí você descobrirá a vontade de Deus. Procure focar na vontade de Deus, meu irmão, para a sua vida ser uma vida resolvida, uma vida sarada, uma vida abençoada. Meu povo de Deus pernambucano, meu povo de Deus nordestino, meu povo de Deus do Brasil querido, povo de Deus por este mundo afora. Eu gostaria agora de pelo menos saber uma frase em inglês, outra em espanhol. Não procurei fazer isso antes, senão eu diria, né? Escrevia e dava minha cacetada aqui em inglês, né? Povo de Deus. Em inglês e espanhol já dava para um bocado de gente entender, né? Aleluia. Mas puder, irmão, traduz. Amém? Foque na vontade de Deus para as vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Olhai para mim, disse o Senhor, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Volto a repetir, Isaías 45, versículo 22. Amém? Então, jejue, faça o seu jejum, mas procure viver em equidade. Procure se relacionar efetuosamente com o outro. Procure orar, adorar e fazer a vontade de Deus. Procure consertar sua vida. E aí, o Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir, promete: lhe ouvir dos céus e sará a sua terra, nos ouvir dos céus e sará a nossa terra. Promete fazer com que a nossa luz venha romper como a alva e a nossa cura acontecer apressadamente. Aleluia. O Senhor promete fazer com que sejamos guiados continuamente e a nossa alma farta em lugares secos, bem como fortalecida a nossa alma em lugares secos e fortificados nossos ossos, e sermos como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Essas são as promessas em Isaías 58. Eu li o versículo 8, li o versículo de número 9, acabei de ler o versículo 10 e o versículo 11. E tem mais bênção no versículo 12. Louvado seja Deus. E tem bênção sempre que respondemos de maneira positiva à revelação escrita de Deus. Sempre tem bênção. Amém? Então responda de forma positiva ao Senhor e tenhamos a nossa vida sarada, nossa família sarada, nossa cidade, nosso estado, nosso Brasilzão sarado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar agora. Chegaram alguns nomes aqui para nós. Vamos orar, obviamente, pela nação. Mas aqui os pessoal que estão, estudinho. Oh, glória a Deus, estudinho mesmo. Aleluia, que bênção. André José, que pede oração por ele e pela esposa de Nova Descoberta. Luke Silva, ouvindo pela 103,3, que bênção. Alex Herculano, oh, meu amado, um abraço. Mônica Ribeiro, Rizomar Mariana, que pediu um hino, né? Rizomar, que pede oração por Rosemary, Edinaldo, Jefferson, Vila Nova, José Luiz, Laurinete, Mariana e todas as irmãs da Pentecostal Cristã, Mário e família do Alto Pascoal, Joseni de Freitas, Fabiana Maria, acho que a Fabiana é da igreja e a Joseni também. É o pessoal da igreja, será?
Rivaldo Soares, Tereza Salles, Lely Santos, Luciano Silva, isso deve ser irmão Luciano, César, a sua esposa e sua filhinha, Ana Agra, lá de Petrolina, nos ouvindo, que bênção. Amém, Evânia. José Pedro, Luzinete da Silva, família Maciel Martins, Maria Moura, Bilzinha Batista, Heloísio Herculano, esse é lá de Paulista, pode ser irmão Aloísio, e Érica Cristina. Que bênção, rapaz. Se todo mundo compartilhou, muita gente recebeu essa transmissão e eu acredito foi abençoada com essa palavra, com os louvores. E agora vamos orar. Orem agora comigo. Orem agora comigo. Amém? Família Maciel Martins, pedindo oração por toda a família. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando agora. E eu vou orar como Ezequias orou, apresentando a Deus a carta de Senaqueribe. Não que isso aqui seja uma ameaça, mas é para as atenções do Senhor estar voltadas, mais do que nunca para vocês como está. Amém? Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te engrandecemos por esta oportunidade. Ó Senhor, de termos celebrado a Ti nessa noite com os irmãos que estão cultuando conosco pela internet, que estão cultuando conosco pelo Facebook, que estão cultuando conosco pelo aplicativo e pelo site da Rede Cristã Brasil FM. Os irmãos que estão, Senhor, celebrando conosco pela 103,3. Pai querido, eu te peço que os abençoe. Em nome de Jesus, tu sabes a necessidade de cada uma dessas vidas cujos nomes estão neste papel, anotados com muito carinho, amor e fé. Ó meu Deus, bem como orados, apresentados agora, Senhor, com fé, no nome de Jesus Cristo, bem como estão orando agora, alguns sentados, outros resolveram se ajoelhar. Ó meu Deus, mas estão invocando o teu nome agora. Eu te peço, ó Pai, que contemple essas famílias representadas por esses nomes que estão aqui, representadas por essas vidas que estão aqui, Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, manifesta a tua glória, a tua Shekinah, Senhor, sobre essas vidas. Senhor, Senhor, como está escrito em tua palavra, se este povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar, buscar a tua face, se arrepender dos maus caminhos, tu ouvirás dos céus, perdoarás os nossos pecados e sararás a nossa terra. Eu te peço, ó Senhor, contempla o arrependimento dessas vidas, ministra perdão para essas vidas, sara, Senhor, o corpo que estiver enfermo, resolve o problema que estiver, Senhor, vitimando essas vidas, como indivíduos, como famílias. Ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ministra a saúde. Ó, Senhor, abençoa a vida financeira. Ó, meu Pai, resolve possíveis causas que estão na justiça. Senhor, problemas emocionais, psíquicos, ministra a cura, libertação da depressão, da síndrome do pânico, do espanto noturno. Ó Deus, tira a inflamação, a infecção, ó Senhor, a dor, a anomalia, ó meu Deus, nesse corpo que é templo e morada do teu Espírito, esta vida que está doente, ministra a cura. Senhor, 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 te peço nesta hora que faças cair por terra toda obra de macumba, de bruxaria, todo olho grande, olho gordo, mal olhado, todo feitiço, toda obra infrutuosa das trevas contra essas vidas que ainda não são convertidas, porque, Senhor, aos teus servos já temos a tua palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Já temos a tua palavra, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Já temos a tua palavra, que o teu anjo acampa-se ao redor dos que temem a ti e nos livra. Já temos a tua palavra, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, tem descanso. Por isso que eu oro pelos que não são convertidos, livra-os das garras de Satanás, livra-os de toda ação infrutuosa das trevas. Meu Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, sara a nossa nação, sara, Senhor, não só do coronavírus, mas de todas as outras patologias, inclusive a patologia política, a patologia financeira, a patologia partidária,
a patologia denominacional, a patologia religiosa. Ó meu Deus, sara a nossa nação de toda enfermidade, ó meu Senhor, sistemática, ó meu Deus, de toda a enfermidade, Senhor, que atinge as pessoas, as classes sociais, as raças, ó meu Deus, as culturas, as nações. Sara, Senhor, as regiões, aleluia, os municípios, os estados, os bairros, os subúrbios, as ruas, os becos, as vielas, os altos, os córregos. Sara, Senhor, sara, meu Deus, todo pedaço de terra onde está um homem, uma mulher, bem como essas vidas, conforme diz a tua palavra, que amaste o mundo de tal maneira, aleluia, que deste o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, em nome de Jesus, que se manifestou para desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus, meu Pai, que levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, e nos sarou pelas suas pisaduras, em nome de Jesus, meu Senhor, que te glorificou, consumando a obra que eu confiaste, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está sobre todos os nomes, perante o qual se dobrarão todos os joelhos e confessarão todas as línguas que tu és o Senhor, em nome de Jesus, o soberano, o eterno, grande, o eu sou. Em nome de Jesus, ministra cura e saramento em todos os sentidos e aspectos para as nossas vidas, para a nossa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quem diz amém aqui? Eu não ouvi direito. Quem diz amém aqui? Glória a Deus. O amém é importante, porque é assim seja. E quando a Bíblia diz dois concorda e pede, Deus faz. Sim, eu não esqueci não do ofertório não. Eu até passei para a irmã Lília o número da conta da igreja. Ela vai colocar aí o número da conta da igreja, porque estamos no culto. E já chegaram duas ofertas, uma do irmão Sinaldo e outra do irmão João Batista, ovelha da igreja. Posso ver a potente mão do meu Senhor. Tudo Ele fez com o seu poder. Sem Ele nada disso se formou. Deus está no meio do seu povo. Certeza disso eu tenho muito bem. Muito bem. Meu coração arde, queima como fogo. Você pode se sentir assim também. Deus está no meio do seu povo. Do seu povo. Certeza disso eu tenho muito bem. Muito bem. Meu coração arde, queima como fogo. Você pode se sentir assim também. Meu coração arde, queima como fogo. Você pode se sentir assim também. Você pode se sentir assim também.